Boa noite a todos. O tema perdão é um tema hoje muito comentado, muito interessante. Inclusive, ele deixou de ser um tema religioso. Hoje ele faz parte das terapias, das psicoterapias. Porque, mais do que nunca, nós estamos percebendo que Jesus antecipou, em 2000 anos, aquilo que hoje seria uma necessidade indiscutível, a questão do perdão. Mas quando nós falamos em perdão, geralmente nós nos pensamos na condição de ofendidos. Dificilmente a gente pensa na condição de ofensor. Como se nós sempre fôssemos ofendidos. Nunca fôssemos os ofensores. E isso não é a verdade. A questão é muito mais ampla, porque ela realmente envolve tanto um quanto o outro, no mesmo patamar de responsabilidade e de compromisso. Então, pegamos esse tema para que ele desse para nós aqui uma oportunidade de refletir com essa frase, a partir dessa frase de Emmanuel, quando diz: quantas enfermidades hoje não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio. Isso Emmanuel disse há muitos anos atrás, né? Hoje a psicologia, a psicoterapia está se ocupando dessa questão, sabendo que o nosso mundo emocional é, na verdade, o mundo que nos governa. Que governa a nossa mente, que manda em nós, né? E ele pode ser responsável por muitos problemas, inclusive de saúde física e de saúde mental, naturalmente, que todos nós podemos ter. Na verdade, quando nós nos deparamos diante de uma situação dessa, quem não se sente ofendido ante uma atitude de desrespeito ou agressividade de um desconhecido, de um amigo ou de um inimigo? Quem de nós não se sente ofendido? Na condição que nós nos encontramos, nós somos muito sensíveis, né, àquilo que vem de fora, das pessoas com quem nós convivemos, principalmente dentro da família. É na família que nós temos os problemas mais intrincados. Mas fora também. Mas na família fica aquele sentimento muito mais forte, porque os laços que nos unem, as pessoas da mesma família, são laços mais profundos, são compromissos mais profundos. Então nós não queremos, é claro, ninguém quer aceitar uma ofensa, né? Mas será que nós nos preocupamos em não ofender? Esse é outro lado da questão. Conta-se que uma jovem participava de um grupo de jovens que estavam atuando junto a um asilo de velhinhos, procurando dar assistência, principalmente assistência espiritual, para eles. E essa jovem se ligou a um senhorzinho que estava realmente no finalzinho da vida, já bastante abatido, bastante debilitado, a voz quase não saía, e ele, conversando com ela, contou que certa vez, quando ela perguntou a ele se algum fato na vida dele o abalara muito, ele disse que certa vez ele foi traído por um amigo. Eles estavam durante a guerra, num campo de batalha, e esse amigo entregou aos inimigos para se safar da prisão. E ele foi preso pelos inimigos.
Então ele contou essa história, né? E a jovem se condoeu, vendo aquele velhinho ali no final da vida, relembrando esse triste episódio. Mas naquele dia ele só pôde contar isso. No outro dia, quando ela voltou, ela quis saber o desfecho da história e perguntou para ele: e como é que o senhor conseguiu se libertar dos inimigos? Aí ele disse assim: olha, na verdade, vou contar para você, a história não foi bem essa. Foi eu que traí, meu amigo. E quando eu conto para você isso, é para ver, para sentir o que ele deve ter sentido em relação a mim. Isso nos últimos momentos de vida. O sentimento de culpa, o remorso, a dor profunda que castiga a alma. Quando nós sofremos uma ofensa, a primeira reação nossa é de indignação. Isso quer dizer, nós não aceitamos aquilo. Nós achamos que não merecemos aquilo. E sofremos por isso. Isso chama indignação. Eu não sou digno, né? Eu não posso, na verdade, merecer uma afronta desse tipo. Isso é indignação. Depois vem a revolta. A pessoa se revolta, a gente se revolta, porque a gente não aceita e aquilo tem um efeito muito grande na nossa mente, nossa alma, e nós nos revoltamos. E isso causa um problema muito sério, tanto para a alma como para o corpo. Porque toda vez que sofremos uma ofensa, uma série de fenômenos ocorre dentro do nosso corpo. Fenômenos que, na verdade, comprometem o equilíbrio orgânico. E se nós começarmos a lembrar disso muitas vezes, isso pode se transformar numa doença. Isso quando nós sofremos a ofensa. Então, quando nós ofendemos aquele a quem ofendemos, vai ficar assim. Maldição, quer dizer, desejar o mal. A revolta, a maldição, desejar o mal para a pessoa que ofendeu. Então, o ofendido deseja o mal para a pessoa que ofendeu. E até pensa em se vingar. Nem todos, evidentemente, chegam à vingança. Mas quase todos chegam a essa terceira etapa. Desejo o mal. Eu desejo que essa pessoa, que ele sofra ou ela sofra, o mesmo que eu estou sofrendo, ou muito mais do que isso. Não é assim que nós reagimos? Porque aí vem realmente aquele impulso de revidar o que nós sofremos. Muitas vezes não vingamos, talvez porque não temos coragem de vingar, ou talvez porque realmente é o nosso limite. É maldição, é maldizer, é pensar mal da pessoa, né? É desejar o mal para ela. E foi isso que Jesus nos alertou contra isso. O perdão é a maior manifestação de amor ou caridade para a doutrina espírita. O amor, caridade praticamente é a mesma coisa. A caridade é o amor em ação, né? É quando nós colocamos o amor em ação. O amor é o sentimento. O amor é desejar o bem. A caridade é fazer o bem. Ele é um passo a mais do que o amor. Quando você quer o bem de uma pessoa, você ama a pessoa. Agora, quando você faz bem para ela, você está agindo com o espírito de caridade. Seja para quem for. Não importa, né? Que Jesus nos ensinou a partir do princípio de amar os inimigos. Ora, se mandou amar os inimigos, né?
Como amar os inimigos se ainda temos dificuldade de mostrar amor incondicional até pelos amigos? Vê como que é uma barreira meio complicada para todos nós. Mas ela é possível. Se não fosse possível, Jesus não teria colocado isso como uma meta para a humanidade. É claro que não é uma coisa que nós vamos atingir de imediato, mas é uma meta que nós vamos procurar atingir e vamos atingir mais cedo ou mais tarde. Alguns mais cedo, outros mais tarde, outros muito tarde. Aí nós temos no processo da ofensa os dois, né? O ofensor e o ofendido. Muito bem. O ofensor. Lembra da história do velhinho lá? O ofensor vai desenvolver nele um sentimento de culpa. Esse sentimento pode não surgir de imediato. Muitas vezes não surge. Mas com o tempo ele vai aparecer. Muitas vezes ele aparece numa idade lá na frente. Quando a gente amadurece e começa a fazer a revisão da vida. Essa revisão que nós fazemos, ela não é tão consciente assim, é até inconsciente. A gente volta no passado e começa a rever o que fez. Aí nós vamos sentir culpa de algumas coisas que fizemos e que muitas vezes não conseguimos reparar, porque se nós reparamos, então está resolvido. Mas se nós não reparamos, a culpa é um sentimento violento. Violento. É mais fácil a gente ser acusado por qualquer pessoa do que a gente se acusar a si mesmo. Porque dos outros a gente se livra, mas a gente nós não conseguimos. A culpa pode levar a consequências funestas, até mesmo ao suicídio. Porque aí a pessoa não tem mais condição de se encarar e conviver com ela mesma. E aí ela pode realmente se autopunir. É a autopunição, né? E o ofendido é a mágoa. Então são os dois polos. O ofensor, o ofendido, a culpa e a mágoa. A mágoa é a dor que ficou, é a ferida causada. O que seria mais fácil? Vamos fazer uma reflexão. O que seria mais fácil? A gente resolver um problema de mágoa ou resolver um problema de culpa? Bom, nossos problemas de saúde, bem-estar íntimos, têm muito a ver com o nosso mundo emocional, que nós acabamos de falar, porque isso age inconscientemente. Aquilo que eu consigo trazer para o meu consciente, eu consigo trabalhar. É o meu ego. Mas aquilo que está no inconsciente, nem sempre eu consigo. Porque aquilo vai me atormentar nesse mundo, no mundo do sonho, por exemplo. Isso é, por exemplo, muito no sonho, que eu entro num mundo inconsciente. Aí vou sonhar que eu estou sendo perseguido, né? Que alguém quer me matar, sonhar que eu estou me precipitando num abismo, por exemplo, que pessoa, quer dizer, uma situação de sofrimento que eu não consigo superar, né? Isso, porque o sonho é uma manifestação do inconsciente. No sonho é simbólico. O sonho é simbólico. O sonho não é real. Então, é uma leitura diferente daquela da realidade, da realidade física, né? Então, um sentimento no sonho pode ser um monstro, né? Ou um sentimento pode ser um monstro, um sentimento desse tipo, de culpa, pode ser um monstro. Então, eu vou sonhar perseguido. O cérebro comanda o corpo, né? É o nosso cérebro que comanda o corpo. Qualquer lesão
no cérebro pode causar um problema sério no funcionamento do corpo. Não é isso? E a mente comanda o cérebro. A nossa mente comanda o cérebro. Quer dizer, a minha vontade é capaz de comandar o cérebro. Né? Eu tenho que me impor. A mente... exatamente. A mente comanda o cérebro. Quem comanda a mente? A mente vamos dizer assim, é a parte inteligente, né? A mente comanda. Isso. A nossa vontade, onde que está? Está na mente. A nossa vontade. Então, nós podemos nos impor, por exemplo, a questão do vício, por exemplo. O que é o vício? A pessoa quer superar um determinado vício. Quando ela entra nessa dependência do vício, seja ele qual for o vício, mesmo que seja o vício do cigarro, bebida, jogo, um vício qualquer, quando ela chega no ponto da dependência, é porque o cérebro está dependente. É o cérebro que está dependente. Porque o cérebro cria, o cérebro tem um emaranhado de... Isso. A neurociência, né? A neurociência. Isso. O cérebro é uma rede, emaranhada de redes, de neurônios, de células nervosas que se comunicam uma com a outra, formam um emaranhado. E o nosso comportamento, o nosso estilo de vida, o que nós fazemos, o que nós pensamos, como nós vivemos, ele vai abrindo caminhos no cérebro, desde a infância. A criança, por exemplo, para ela aprender a andar, o cérebro tem que abrir um caminho de comando dessa capacidade de andar. Então é por isso que vai exercitando, até abrir, até ela poder ter aquele caminho. De maneira que se o indivíduo aprender a caminhar errado, ele fica caminhando errado. Porque o cérebro, ele vai atendendo esse comando de fora. Então, para a gente superar um vício, ou superar qualquer defeito que a gente acha que tem, nós temos que trabalhar o cérebro. Como? Pela nossa vontade. Impor. Nós temos que substituir um comportamento por outro. Quando eu substituo um comportamento por outro, eu vou sofrer, porque eu vou encontrar resistência do cérebro. Mas eu tenho que insistir naquilo. Então, esses primeiros momentos são difíceis, porque eu tenho que impor a minha vontade. Tenho que impor, até o cérebro criar esse novo caminho. Quando ele cria um novo caminho, aí fica fácil. É mais ou menos assim, como a gente aprender a dirigir. Quando a gente vai aprender a dirigir, a gente entra no carro, nunca viu um carro, aquilo para a gente é uma coisa complicadíssima. Nós não temos esses caminhos prontos. Né? Mas com exercício, com treino, vai treinando, né? Então nós vamos abrindo o caminho, aí chega um momento que você domina aquilo. Quando você domina determinado comportamento, determinada atitude, fica fácil que você faz aquilo inconscientemente. Isso, você nem pensa mais. Esse é o caminho que abre no cérebro. Né? Então, o que ocorre? O cérebro comanda o corpo, a mente comanda o cérebro, e quem comanda a mente? É o que nós falamos, para a doutrina espírita, é o espírito. O espírito é a vontade, o espírito é a consciência. É a consciência. De onde é a consciência? Né? É do espírito. Então, nós impomos, pela nossa vontade, uma mudança. Então, nós podemos vencer essas barreiras. Não é fácil. O que é fácil? Uma pessoa, quando a gente tem um determinado vício, uma dependência, sempre é difícil você vencer aquilo. Né? Então, porque a gente não tem essa autonomia
de se mandar totalmente. Nós somos submetidos às leis da natureza. Então nós temos que submeter a elas, né? Mágoa e culpa são agentes de ação profunda em nossa mente, que atingem o perispírito e podem comprometer nossa qualidade de vida e encurtar a nossa vida na Terra. Os grandes problemas nossos quase que se concentram nisso. Até as frustrações. Quando a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente se sente impotente, né? Culpado. É como se estivesse culpado por não conseguir. Então, cria esse sentimento de autopunição. De autopunição. E Jesus recomendou o quê? Perdoai. Ora, está no Pai Nosso, inclusive, né? As nossas ofensas, assim como nos perdoamos aos nossos ofensores. Porque se não perdoardes os que vos ofendem, vosso Pai Celestial também não vos perdoará pecado. O que Jesus quis dizer aí? Lei de causa e efeito. Lei da natureza. O perdão não é uma escolha. O perdão é uma necessidade. O perdão é a gente se colocar fora da linha de tiro. Né? Porque se a gente fosse colocar, a gente vai ser atingido. O ideal seria a gente não ser ofendido. Quando a gente não é ofendido, é uma beleza. Uma criança, por exemplo, né? Uma criança não nos ofende porque nós compreendemos a criança. Mas os adultos conseguem ofender com facilidade. Basta fazer uma careta ou não cumprimentar, já fica ofendido. Quer dizer, se a gente chega nesse ponto de milindre, então vai sofrer demais. Vai sofrer demais, porque vai ficar uma mágoa em cima da outra. Isso é todo dia. Então a gente tem que ter uma certa carapaça, né? Aquela carapaça, para poder não entrar nessa faixa, nem da mágoa e nem da culpa. É difícil para todos nós. Chico Xavier, certa ocasião, conta o Carlos Bacelli, eles estavam falando sobre a questão da morte, o Chico estava meio doente, né? E o Chico falou assim, olha, você sabe por que eu tenho medo de morrer, fala o Chico. Mas você, Chico, como? Não, é porque eu queria primeiro que as pessoas todas me perdoassem, para poder não levar nada daqui. Eu falei, mas Chico, você nunca fez mal para ninguém. Você nunca ofendeu ninguém, foi você que pensa. Todos nós ofendemos, mesmo não querendo. É claro que, dependendo da pessoa que você ofende, a pessoa não fala nada, você nunca vai saber se ofendeu. Então você também não vai ter essa culpa. Mas ela tem uma mágoa. Ela tem uma mágoa. Então, por causa da nossa condição humana, ainda é assim. Outra fala de Jesus, ó, essa aqui que serve bem para o tema. Ó. Quando Jesus, porque o povo judeu era um povo religioso, um povo realmente de uma religiosidade assim, fora do comum naquela época. Então eles iam ao templo de Jerusalém, o judeu tinha que ir ao templo de Jerusalém pelo menos uma vez no ano. Jerusalém era a capital da província. Quem morava em Jerusalém já estava ali, né, perto do templo. Mas quem morava distante, na Galileia, onde Jesus nasceu, por exemplo, outras regiões da Palestina, né, tinha que caminhar muito. Naquela época não tinha trem, nem carro, nem avião. Tinha que ir a pé ou em cima dos animais. E quando você ia visitar a família, visitar o templo, levava a família. Então o judeu tinha que sair, levar a sua família toda e ir ao templo fazer a sua oração, né? Fazer a sua oferta ali no templo, porque tinha que fazer uma oferta. A oferta geralmente era algum animal que ia ser imolado, ou mesmo alguma outra coisa que eles ofereciam. E
E quando ele fazia isso, ele saía de lá purificado. Era purificação. Achou que já tinha conseguido a graça de Deus, né? Já estava perdoado, já tinha cumpriu o dever. Mas Jesus diz o seguinte: quando fores fazer a tua oferta no altar, deixa a tua oferta diante do altar, vá primeiro reconciliar com o teu adversário, depois volta e faça a tua oferta. E o que significa isso? O que significa? Por que Jesus falou isso? Para reconciliar primeiro, antes de fazer a oferta, antes de ir ao templo orar, fazer isso. Veja bem, então, esse é o verdadeiro sacrifício. Isso vale mais do que a oferta. Esse é o sacrifício. Porque chega lá oferecer alguma coisa, né, se cria um monte de inimigo. Aí você chega lá, dá uma oferta, está tudo certo. E os inimigos estão lá, né, se xingando, maldizendo. Não resolveu nada. Para Jesus, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta, era a reconciliação. O que é a reconciliação? Na verdade, era isso. Se ele fala para reconciliar, é porque essa pessoa que ele está falando ofendeu. Né? Ela ofendeu. Então vai lá, né? Peça o perdão, não é isso? Peça perdão pelo que você fez, vê se você se entende. É claro, pode não entender, mas o seu sacrifício é esse. Esse é o seu sacrifício. Porque senão a oferta não vai valer nada. Não vale nada. Não vale nada, não tem sentido. O perdão é interno. Não adianta a pessoa ir lá, Isso vale para nós, né? Isso vale para nós. A gente ora a Deus, né? O que a gente sente a hora que está orando? Que a gente não fez mal para ninguém, que a gente está com o coração puro. Não é isso? Isso foi Jesus que disse, né? Há 2000 anos atrás. Lá no Evangelho. Isso ele fala no Sermão da Montanha. Depois que ele fala, ele está falando do Pai Nosso, né? Que o Pai Nosso já é uma forma de pessoa refletir sobre o que é esse contato com Deus, né? E onde fala perdoai, de novo, perdoai as nossas dívidas, né? As nossas ofensas. Isso significa que, na verdade, nós não temos condição de fazer uma boa oração ou de conversar com Deus, como ele dizia, com o Pai, se a gente não tiver com o coração limpo. Limpo assim, limpo de mágoa, né? Por quê? Porque, na verdade, nós somos imperfeitos, não tem dúvida nenhuma. Então, o que vale é o esforço que cada um de nós faz para melhorar, da intenção, que Jesus valorizava a intenção. Bom, perdoar não é mais uma preocupação apenas religiosa, acabamos de falar. As pesquisas científicas hoje, mais recentes, e tem dezenas delas, talvez centenas, é só procurar lá no Google sobre a questão do perdão, eles vão procurar isso, os pesquisadores estão trabalhando muito sobre isso, principalmente psicólogos, né? Estão demonstrando que mágoa e culpa constituem fatores de ação profunda, que pode comprometer nossa qualidade de vida e nossa permanência na Terra. Aqui eu citei uma pesquisa feita no Brasil, apresentada no 40º Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Estado de São Paulo, a SOCESP. Foi recentemente, a Priscila, a doutora Priscila, filha da doutora André Luiz, ela participa, ela conta isso, que eles estão apresentando lá na cardiologia, estão falando muito sobre essa questão do perdão.
apontou uma relação de dificuldade de perdoar e a ocorrência de infarto agudo do miocárdio. Ele já tem trabalho nesse sentido. O mundo ocidental se refere ao coração como sendo emoções. A psicanalista Susana Vezum tem 36 anos de carreira. É uma das pesquisadoras desse trabalho aí do 40º Congresso de Cardiologia da São Paulo. Em 2004, essa professora Charlotte, professora de psicologia do Hope College, em Michigan, Estados Unidos, liderou uma experiência com 71 voluntários. A experiência constava do pedido que os voluntários se lembrassem de alguma ferida antiga, algo que os tivesse feito sofrer. Quer dizer, os voluntários iam lembrar de um sofrimento que eles passaram, né, lá atrás. Nesse instante, então, o cérebro desses voluntários estava sendo monitorado por aparelhos, para verificar como que o cérebro estaria funcionando naquele momento. Naquele momento que estava pensando nessa ferida, foi registrado aumento da pressão sanguínea, dos batimentos cardíacos e da tensão muscular. Reações idênticas que ocorrem quando as pessoas sentem raiva. Aí nem foi o cérebro, foi a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e a tensão muscular. Vê como o nosso organismo reage. Uma lembrança, hein? Uma simples lembrança. Depois foi pedido que eles se imaginassem entendendo e perdoando as pessoas que haviam feito mal a eles. Imagine, então, você perdoando essas pessoas. O resultado foi que as pessoas se mostraram mais calmas, com a pressão sanguínea e os batimentos cardíacos menores. Vê como tem uma repercussão imediata no nosso organismo. Mas você vê que essa primeira reação é mais instintiva, você concorda? É mais animal, porque é um momento de alerta, é um momento de proteção. Isso. Mas é a hora que o nosso moral tem que trabalhar em cima disso. Isso, exatamente, você falou certo. A primeira reação é instintiva. É instintiva, porque é a nossa defesa. A segunda já é pensada, é consciente. Então, não, eu não posso pensar isso. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que entender. Quando você fala, eu tenho que entender, pronto, já começa a entrar na normalidade. Veja como que isso é imediato. Agora que ele fala, não vou entender, não vou perdoar, aí a coisa continua lá no... Né? Mas se a pessoa faz um esforço para isso, aí eu falo, por isso que eu falei da vontade, se a pessoa faz um esforço, porque perdoar não é uma coisa assim, eu te perdoo. Não, é assim, perdoar leva tempo, é um processo. Não, é um processo. É um processo. Você vai ter que trabalhar, se trabalhar. É como se levasse uma bordoada e até você levantar, né? Tomar consciência, é mais ou menos isso. Mas você vai levantar. O Dr. Fred Luskin, em 1999, criou um projeto na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, por uma pesquisa sobre perdão. A pesquisa estudou o impacto das emoções negativas, como a raiva, a mágoa e o ressentimento no sistema cardíaco. Os primeiros resultados indicaram que, ao conceder e pedir perdão, os participantes apresentavam redução do nível de estresse, viam-se menos irados e mais confiantes. Além disso, o estudo mostrou que o perdão pode promover uma melhora na saúde física, pois esse grupo de pessoas apresentou uma diminuição significante em sintomas como dores no peito, na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia e perda de apetite. Quer dizer, e aí existe uma infinidade de estudos. Viu? Bom, vamos ver nos evangelhos. Voltamos lá no evangelho, que é a base moral da doutrina, né? Judas Iscariotes. Já ouviram falar, né? O que ele fez? Ele era um apóstolo escolhido. Ele foi escolhido a dedo. Jesus escolheu Judas a dedo. Né? Ele sabia quem estava escolhendo. Ele entregou Jesus aos inimigos,
surpreendeu-se com a reação de Jesus, porque ele achou que Jesus ia reagir de alguma forma. Jesus não reagiu, né? E aí, foi aí que ele percebeu o que ele tinha feito. Não teve coragem de pedir perdão. Suicidou-se. Né? Esse foi um resultado negativo. Pedro era o confidente de Jesus, era o mais velho dos apóstolos, aquele que confidenciava, Jesus também passava os problemas para ele. Ele traiu Jesus por medo. Quando ele viu a truculência do soldado romano, ele ficou com medo. Negou Jesus 3 vezes. Se fosse nós, ele tinha regado mais. Né? Só 3. Seus olhares... isso é importante, porque no Evangelho tem se vocês quiserem ler, nesse momento que Jesus é preso, então Jesus é levado pelos soldados, eles passam na frente de Pedro. E Jesus olha para Pedro e Pedro olha para Jesus. Então os olhares se cruzaram. E ali, ele entendeu, o Pedro entendeu que Jesus o compreendeu. Jesus o compreendeu. Viu que ele não podia fazer mais do que ele fez. Era o máximo que ele podia fazer. Mas também não condenou, não disse nada. Aí ele se ergueu. Pedro saiu dali, claro. Saiu sofrendo, né? Sofrendo. Você já pensou? Mestre, que ele tanto amava, né? E o Paulo, foi pior ainda. Perseguidor dos cristãos. Maior inimigo de Jesus. Centenas, talvez milhares de vítimas ele mandou matar. Que eram seguidores de Jesus. Aí quando ele vinha para Damasco, daí o caminho de Damasco, né? Onde estavam alojados lá os cristãos, e ele ia lá para prender o pessoal, ele viu Jesus no caminho, na estrada, teve a visão de Jesus. E aí, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele nunca tinha visto Jesus. Pedro não tinha visto. Eles tinham mais ou menos, regulavam a mesma idade, mais ou menos a mesma idade de Jesus. Jesus tinha 33 anos, isso aconteceu uns 2 anos depois, menos, 1 ano depois. Então ele viu Jesus, apareceu naquela visão, e Jesus não veio lá para condená-lo, não. Veio para pedir serviço. Não veio lá para acusar, não. Aí é aquela pergunta, o que queres que eu faça, né? Aí ele partiu para a mais incrível missão. Se não fosse o Paulo, talvez nós não conhecêssemos Jesus. Sabiam disso? Nós não sabíamos. Por quê? Porque Jesus não escreveu nada. Não existe nenhuma prova material de que ele existiu. Não existe. Já vasculharam tudo, até agora, né? Paulo é o único testemunho disso. Agora, o Paulo, sim, a vida do Paulo foi a história conta. Ele é o testemunho que Jesus existiu. Se não fosse o Paulo, não teríamos os evangelhos. Os evangelhos foram escritos porque ele assumiu isso. Pegou aquele pessoal, agora vamos escrever o que ele ensinou. Veja o que ele fez. Saiu pelo mundo todo, na época era ali na Europa, Ásia Menor e tal, para esses ensinamentos. Isso por quê? Porque a culpa ainda existia nele também. Porque a culpa também é boa. A culpa tem um lado bom. Ela tem um lado ruim, quando é aquela culpa que esmaga. Mas ela tem um lado bom quando é a culpa que impulsiona. Que aconteceu com o Pedro e aconteceu com o Paulo. Quer dizer, porque ele se sentiu culpado do que ele fez, agora eu vou refazer.
Eu vou reconstruir tudo isso. E reconstruiu. A maior missão cristã que existiu no mundo foi Paulo de Tarso. A maior missão cristã. Sem ele, nós não teríamos nada. Aí colocamos, quem sofre mais? Aquele que ofende ou aquele que é ofendido? Bom, na hora, é aquele que é ofendido. O que ofende vai ser depois. Né? Às vezes, pode acontecer. A pessoa cometeu um delito aí e se arrepender imediatamente. É aquilo que você falou. Ele devia ter tomado por uma forte emoção, né? E ele acaba... O que é libertar-se da mágoa? Nós já falamos. O que é libertar-se da culpa? O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Depende, né? Pedir perdão não é fácil, hein? Porque quem perdoa, aquele que perdoa está numa situação mais acima do que vir pedir perdão, né? Uma situação mais bem colocada. O outro está embaixo. Mas é um momento de humildade, né? Hã? É trabalhar a humildade nessa hora. Isso, exatamente. Trabalhar a humildade. Aí nós colocamos uma mensagem aqui, para a gente terminar, né? Vamos ler essa mensagem. É do Emmanuel, mensagem antiga. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibracionais da mente em desequilíbrio? Quantas enfermidades? Isso ele escreveu 60 anos, 70 anos atrás. No trato com as nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que quase sempre a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente. Contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio, culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do interno. Não basta uma simples pintura quando a parede apresenta trincas. Não é isso? Para pintar? Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. Eu penso assim nessa questão da pintura, a pessoa que falava, eu te perdoo, mas não perdoou. Né? Isso. É melhor a pessoa falar, olha, eu vou tentar te perdoar, mas por enquanto não consegui. Porque às vezes a pessoa quer tentar perdoar, mas então ela só fala da boca para fora só para amenizar. Só para dentro. Isso. Mas aí a pintura para rachado. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Isso diz Emmanuel. Né? A mensagem, está vendo aí que talvez esse seja um dos problemas mais difíceis que existe para nós. Porque o que mais nos coloca numa situação desse tipo é o orgulho. E o orgulho, nós temos dificuldade de trabalhar esse orgulho. O orgulho atrapalha muito. Isso, temos dificuldade. E nós sempre achamos que somos mais, né? Que não merecemos,
e tal. Então é difícil. Quando o Chico tinha aquelas atitudes, né, de mostrar que ele não era ninguém, o pessoal ria, mas ele estava procurando dar uma lição, né? Quando dizia que ele era um cisco. Então, que de Francisco ele só tinha o cisco, né? Então, então, na verdade, esses espíritos, né, como a Madre Teresa de Calcutá, né, Francisco de Assis, são espíritos que têm evolução muito grande. Então, eles não vêm aqui na Terra e ficam deslocados, né? Porque a maioria não é assim. A maioria não é assim. Falar nisso, quem está doente é o Dalai Lama, né? É doente. Então, não se falou mais nele. Faz tempo que não se fala nele, né? Mas tem aquele bispo lá da África do Sul, Desmond Tutu, né? Que é uma outra figura de grande projeção, né? Nesse aspecto aí da bondade, do amor, da solidariedade. São espíritos que têm tarefas, missões muito importantes para mostrar para a humanidade que o caminho não é esse que a gente vem trilhando. Nós vamos ter que escolher um outro. Tudo bem?